noite, né? Já não é mais boa tarde, não. Passou das 18 horas, né? 23 graus aqui, né? Em Colégio, no Rio de Janeiro. Está ótima a temperatura, né? E nós estamos aqui para entrar, né? Para ser bem-vindo na sua casa, na sua vida, né? Muito obrigado pela oportunidade de poder chegar até você com mais uma abordagem aqui terapêutica, né? E hoje a abordagem é sobre o nosso tema central, síndrome do pânico. Como abordar, né? E como tratar, essa coisa toda. E o que é o tratamento em si, né? A quem afeta mais, né? A quem afeta menos, né? O que é melhor, né? Dentro dessa abordagem, o que é melhor. Outra coisa importante também, além do que é melhor, é quantas sessões, né, no mínimo, devem ser feitas para trabalhar este, este episódio, né, esse transtorno. Nós chamamos de TP, né, transtorno de pânico, crise de pânico, não é? É isso aí. Então, nós temos tratado esse assunto, e ontem nós falamos sobre esse problema em crianças, olha que absurdo, né? Em crianças e adolescentes. Hoje vamos falar de forma geral, tá? Mas já quero logo acentuar que esse problema acontece mais com mulheres do que com homens. A cada 3 mulheres, 2 podem ser afetadas com o transtorno de pânico. Tá? E a terapia, né, a TCC, a terapia cognitiva comportamental, ela fornece um método alternativo eficaz para tratar transtorno de pânico e a evitação, né, agorafóbica, né? Ou seja, faz com que você perca esse limite, tá, de fobia extrema. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? A terapia ela tem como finalidade, tá, fazer com que você mude de foco e evitar que você tenha as crises, que você entre numa crise. Tá bom? Se você. Porque eu falei ontem e vou repetir agora, porque muita gente não consegue entender a diferença entre fobia, que é medo excessivo, né? A claustrofobia é outra situação. Né? Existem pessoas que são claustrofóbicas em relação, né, àquilo que elas sentem, porque isso está muito relacionado à psicoemoção. Então, logo de pensar, ou em pensar, a pessoa já começa a sentir algumas coisas, ou seja, os sintomas aparecem só de pensar. E aí começa então a sentir. Quando fala, por exemplo, vamos subir 20 andares no elevador, né? De elevador, no elevador, assim como você quiser interpretar. A pessoa já começa porque ela é claustrofóbica. Ela tem problema de uma fobia extrema derivada do ambiente. Há pessoas que é elevador, ou seja, uma caixa, fica preso dentro de uma caixa. Vem logo pensamentos que incontroláveis, pensamentos que definem para ele, vou ficar preso ali dentro, se vai despencar, vou morrer, vai ficar parado e eu preso aqui dentro.
Já reparou que se existem pessoas que até vão 2, 3 andares no elevador, mas se faltar luz, é lógico, faltou luz, ele é movido a eletricidade, então parou. Parou, a pessoa, ai meu Deus, o que está vendo? E tá pronto, já entra logo, ó, o gatilho dispara, tá? Esse é um dos problemas sérios que eu já vou logo falar. Os medicamentos, tá? Os medicamentos, as drogas, tá bom? Com receitinha azul, tarja preta, tá? Antidepressivos, que é lógico, são antidepressivos para evitar o acúmulo de estresse, porque esse pânico é um nível muito acelerado de estresse. Estresse esse causado por uma súbita intervenção psicológica. Passou na sua cabeça algo que aconteceu com você ou que possivelmente você tem medo de passar. Por exemplo, por quê? Tá? Vou logo classificar aqui de forma logo contundente. Por que pessoas que dirigem táxi e Uber não sobem determinadas ruas? Mas espera aí, na rua Irapiranga tem uma barricada de concreto com uma madeirinha fininha de 5 centímetros por 2, tá? Dessa altura, mais ou menos 1 metro de altura, que você com 2 dedinhos você levanta e passa com o seu carro. Mas só de ver a barricada, as pessoas logo começam a ter ataques neuróticos. São ataques psicológicos. Já interpreta a barricada como que ali é uma zona de perigo. Parece a faixa de Gaza. Ah, parece que uma barricada é uma faixa de Gaza. Então, já vem pensamentos loucos, alucinativos, alucinógenos, pensamentos já derivados de uma sensação de medo e de pavor que faz você entrar em pânico. Veja bem que tudo começa numa crise de ansiedade que vai se desenvolver um medo absurdo, esse medo absurdo se torna fobia, essa fobia crônica se torna pânico, esse pânico ele leva você a um quadro depressivo. Repare bem que toda pessoa com transtorno de pânico ou do pânico, não interessa aqui o artigo definido, eu quero apenas acentuar o seguinte: se você sofre de crise ou de transtorno de pânico, uma crise de pânico leva ao transtorno. Tudo leva a um estado crônico. Bom, se leva a um estado crônico, vai te levar patologicamente a um quadro depressivo. Esse quadro depressivo ele tem pelo menos 3 andares para subir. Existe a depressão leve, existe a depressão já que a leve a gente chama de depressão moderada. A depressão moderada é aquela que você tem como, com algumas sessões de terapia, não medicamento, nada de bromazepam, diazepam e por aí vai, para controlar medo. Não adianta. Para controlar uma depressão que já é um mergulho para dentro de si mesmo. Veja bem, poxa, mergulho para dentro de si mesmo? Sim, mergulho para dentro do eu. Um mergulho que vai fazer com que você perca o gosto pela vida. Esse é o final. Já é o terceiro andar da depressão, sendo que a gente inverte os andares, né? A depressão leve está em cima, a moderada está no meio, né? Já está começando um desequilíbrio bem mais profundo, mas ainda está ainda dentro de um controle.
mas existe a depressão já fundo do poço, aonde você não tem vontade de levantar da cama, aonde você não tem vontade de sair do quarto, aonde você não tem mais vontade de tomar banho, aonde você não tem mais vontade de se alimentar, e você definha, e se você não for, se não houver um braço que vai lá puxar você de lá de dentro desse abismo, você então perde a alegria de viver e o suicídio. Estamos aí terminando o mês da prevenção ao suicídio. A maioria, se não 99% das pessoas que tiram a própria vida é porque perderam a vontade de viver, é porque a vida perdeu a cor, perdeu o sabor, perdeu a motivação. A esposa não é mais motivação, os filhos, que deveria ser a alegria de uma família, perde a motivação, o neto perde o significado de família, perde o significado de trabalhar, perde o significado de ser empresário. Poxa, como é que o cara é empresário, é rico e se jogou lá do 10º andar do prédio, da cobertura do condomínio? Como? Você não sabia como estava o estado emocional, o estado psicológico dessa pessoa. O que levou, mas tudo vai começar com uma crise de ansiedade. Guarda isso. Tudo começa com uma crise de ansiedade. Hoje, o que você mais encontra na fila dos bancos, na fila do caixa, eu já vi pessoas tão estressadas, tão agitadas, tão ansiosas, que elas largam o carrinho só porque tem 2, 3 pessoas na frente e o caixa às vezes parou para explicar que esse produto tem outro mais barato na promoção. Que na promoção de hoje, a pessoa estava levando um produto 2 vezes mais caro e que tinha um produto semelhante com preço menor. Por causa de uma coisa simples, as pessoas estão perdendo a linha. Estão perdendo. Por quê? O que é isso? Esse nervosismo, ele é atrelado a uma crise de ansiedade que leva a pessoa a ter medo de muitas circunstâncias. Esse medo se torna crônico. Olha, tudo isso vai se tornando crônico. A ansiedade se torna crise porque ela se torna crônica. Há pessoas ansiosas, elas não querem enfrentar uma fila. Eu canso de ver pessoas dentro do banco, 3, 4 pessoas na frente. A pessoa larga a senha e sai com raiva. Aí eu tenho que entender, essa pessoa já passou da crise de ansiedade, já passou pelo medo da espera, já passou pela fobia, que já é uma crise já, já dominativa, tá? Que traz uma certa revolta, medo, traz tudo ao mesmo tempo, uma vertigem, traz tudo aquilo e também uma sensação, às vezes, de raiva, quando não de medo. Assim como o medo é um problema, a raiva está associada também. Muitas pessoas mataram porque estavam com medo. Eu sou muito claro, eu sou muito enfático no que eu ensino. Eu sou palestrante há muitos anos, eu sou terapeuta há 38 anos, palestrante mais tempo do que isso, palestra para casais, terapeuta para dependência química, psicanalista clínico, vou trabalhando aí, ó, casais, famílias, medo, depressão, fobia e vamos embora, tá? Sou especializado em muitas coisas, inclusive, não é? Casais, dor e por aí vai. Você sabia que a dor pode provocar muitas coisas? A dor pode fazer você atropelar uma pessoa. A dor pode fazer muitos problemas. Hoje mesmo, uma menina dirigindo o seu carro do lado direito da rua, eu joguei para a esquerda para cortar ela. Ela jogou o carro para cima de mim. E depois ela ficou assim.
na direção e a minha esposa do meu lado viu, eu cheguei mais para a calçada e acelerei, passei voado do lado dela e ela nervosa ela começou a sorrir, mas o riso dela não era um riso de que ela estava se divertindo com aquilo, é porque ela ficou nervosa, é porque ela teve medo de bater no meu carro. Eu coloquei meu carro hoje em Madureira num estacionamento para resolver um problema e o amigo, quando eu estava manobrando meu carro, o amigo que está ali gerenciando aquele estacionamento, um grande estacionamento, na Dagmar da Fonseca, ele virou para mim e falou comigo, eu manobrando meu carro, ele falou comigo assim, amigo, tu não sabe o que aconteceu, porque eu já estaciono ali há muito, muito tempo, muitos anos. Então ele virou para mim e disse para mim, amigo, tu não sabe o que aconteceu aqui. Eu disse o quê? Aí ele, puxa, a mulher tava, a mulher foi sair dali da vaga ali e, poxa, do outro lado, poxa, a rua, né? É uma rua. Ali é muito largo, então, poxa, os carros ficam. Pô, tem um espaço imenso para você manobrar seu carro sem encostar no outro carro. Ela saiu com o carro de ré e foi tentar fazer uma manobra. Aliás, de frente. Ela saiu de frente e foi tentar fazer uma manobra. Na frente do carro dela havia um carro de 160 mil reais. O amigo disse, moça, para, para, e ela indo na direção do carro. E não conseguia. E quando ele ainda tentou fazer uma loucura, ele tentou colocar a perna dele na frente para ela parar. O que ela fez, acelerou e bum, bateu no carro de 160 mil. E na mesma hora, o dono do carro, polícia, vem entrando, viu aquilo e viu que ele tentou pará-la. Ela desceu do carro desequilibrada, e mais desequilibrado estava o homem, porque ela arrebentou o carro do homem. O para-choque do carro do homem era praticamente o valor do carro dela. Já imaginou o prejuízo? Essa mulher teve que. O que essa mulher teve que enfrentar para poder pagar o prejuízo desse homem? Esse homem ficou tão revoltado porque ele viu o gerente do estacionamento dizendo: para, não dá, para. Eu vou hoje dizer para você: para de tomar antidepressivo cavalar. Um bromazepam de 3 miligramas, de 6 no máximo, vai te dar um relaxamento. Não dirija com efeito de remédio. Tome antes de dormir. Se você está em casa, não está trabalhando, tome um comprimido quando você acordar. 3 miligramas. Bromazepam, 3 miligramas. Peça a um médico para te receitar. Tá? Pode dizer, meu terapeuta falou. Porque eu estou agitada, ansiosa, estou assim muito acelerada, eu preciso dar uma desacelerada. Porque 3 miligramas de bromazepam não vai tirar sua concentração, não vai fazer você ficar sonolento, não vai fazer você perder o seu reflexo para dirigir. 3 miligramas. Se você está em casa, não vai pegar carro, fique em casa. Está em casa, toma um antes de você fazer qualquer coisa. Acordou, tome um. Ele é antidepressivo. Então você vai tomar um e um antes de dormir. Ok? Nunca tome Rivotril, Gadernal nem pensar. Tá? Existe um medicamento natural que, se você precisar, eu vou te receitar um remédio para dormir, que é um remédio natural, sem contraindicação, que você compra sem receita. Tá certo? Assim como eu tenho remédios naturais para receitar para os meus pacientes, viu? Comprarem na drogaria Grão da Terra, viu? De Irajá, né? Vai lá falar com a minha vendedora predileta, né? Que me atende sempre, Carol, né? Vai lá falar com a Carol, que foi o terapeuta Fernando, né? Que é pastor, né? Passou
essa indicação para você tomar melatonina, tá? E para você tomar um remedinho, melatonina, junto com um medicamentozinho que você vai comprar na farmácia, baratinho, e você vai tomar um comprimidinhozinho branco, pequenininho, você vai tomar à noite com um comprimido de melatonina. Você vai dormir como neném e você vai ter uma noite de paz. Porque quem está dentro de um quadro depressivo não tem um sono zen, vai ter um sono perturbador. Ninguém consegue descansar dentro de um transtorno. Então eu vou acelerar aqui, a minha técnica já está dizendo que eu tenho 10 minutos, e vamos lá. Veja bem, a terapia tem que acontecer no mínimo de 20 a 30 sessões, nem adianta correr. Não adianta correr. Comigo, a primeira sessão, né? Minha técnica está aqui, a minha diretora, ela está dizendo, né? É R$ 100 a minha primeira sessão, tá? A partir da segunda sessão, porque eu cobro, na verdade, R$ 200 de sessão. Mas isso quando o quadro é um quadro que expira aí atenção, cuidado, porque eu não estou aqui para estragar mais a vida de quem está sofrendo. Eu estou aqui para trabalhar pelo paciente e para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Por quê? Transtorno de pânico tira a qualidade de vida. Transtorno de pânico tem algumas características. Tá? Primeiro, o ataque é repentino. Segundo, os sintomas são físicos e são efetivos. Quem já está numa situação de transtorno vai ter ataques de repente e sucessivos. Isso aí, se não houver uma intervenção, vai ter medo de morrer, vai ter medo de ter um novo ataque, de sofrer um novo ataque, tá? E aí isso leva você a, tá, associar a uma péssima qualidade de vida e uma vida também reduzida. Por quê? Porque isso vai te levar para a depressão. E essa depressão não é aqui em cima. Essa depressão ela já vai descer direto para o poço, porque você, uma vez que você está no meio dessa falta de qualidade de vida, essa neurose toda, porque isso se torna, patologicamente, se torna neurose, você vai ficar neurótico, você vai perder o seu casamento, você vai perder a sua convivência com seus filhos, tudo vai passar a ser uma coisa banal, você vai ter uma irritabilidade muito grande, você vai ter uma série de problemas aí, tá? Que na maioria das vezes, tá? Quando chega numa situação dessa, nem terapeuta resolve, nem psiquiatra, muito menos resolve, que dirá terapeuta, tá? Numerosos estudos confirmam a eficácia da terapia, tá? A eficácia da terapia para o transtorno do pânico. Entre as opções farmacológicas utilizadas estão os inibidores seletivos de recaída de serotonina. Tá? Os antidepressivos eles têm que inibir, tá? essa serotonina, essa agitação, essa coisa que te leva, tá? A um nível alto de adrenalina. Isso aí é complicado. Então, é por isso que eu falei lá atrás que o bromazepam, né, um diazepam de 5, mas tudo fraquinho. Nada né, de coisa abrupta, não precisa disso. Tá bom? É para diminuir a serotonina, é para diminuir, tá? Essa, né, a monoamina, né, oxidase, tem que se diminuir isso aí, inibir isso aí, né?
tem que inibir a recaída de serotonina, noradrenalina e medicamentosa, essa coisa toda, tem que dar uma regulada nessa situação. Veja bem, tem gente aí que precisa de pelo menos 20 sessões para ficar livre, tá? Porque senão tem recaída. Grava bem isso aí. A terapia é uma alternativa terapêutica que possui boa resposta de curto e de longo prazo, tanto para os sintomas, tá? Quanto para as residuais e geralmente persistentes, né, de ansiedade, aí, as crises de ansiedade, né, antecipatória, né, evitação fóbica e agorafobia, né. Os estudos confirmaram que a terapia pode alterar o curso da síndrome do pânico, não só para prevenir a recaída, mas também porque ela prolonga o intervalo entre elas. Se prolonga o intervalo, tá? O tratamento breve com a terapia, geralmente aí em torno de 12 sessões, está associada ao alto índice, 75%, tá, de paciente livre de pânico. Então, no mínimo, eu digo, no mínimo 20 sessões, tá? Para você ficar dentro dos 75% que fica livre do pânico. Ó, alto nível de conhecimento aqui para isso, tá? E a abordagem ela tem que ser realmente terapêutica. Nós precisamos fazer uma anamnese muito minuciosa, né? Você responder um questionário, né, para mim sobre sua vida, sobre os seus sentimentos, sobre seus relacionamentos e essa coisa toda, né? Os seus medos, o que ocasionou, quando começou, por que começou, o que desencadeou e tal. Tudo isso para a gente começar a entender e a gente começar a conversar, porque terapia é mais você falando, eu ouvindo e eu te dando apenas seta para você seguir. Apenas. Repare que terapeuta não está ali para pegar um receituário e receitar remédio para você. Terapeuta faz o que o médico do UPA, da emergência, da clínica da família não vai fazer. O terapeuta está ali para te ouvir, para te questionar, para fazer perguntas e você as responder. E dentro desse questionamento, a gente vai trabalhar sua autoestima, tá? E vamos puxar você do buraco através das sessões que duram pelo menos 50 minutos, é o mínimo de uma sessão terapêutica, tá certo? E é aí dentro de um limite razoável, tá? Dentro da razoabilidade de 50 a 60 minutos, tá bom? Deus te abençoe. Eu vou terminar por aqui dizendo para você o seguinte: transtorno do pânico está em cura. E Deus pode e quer curar você. Deus quer que você tenha uma qualidade de vida excelente. Sabe por quê? O céu não está em crise. Deus não está em crise. Deus ainda está no controle, no comando de todas as coisas. Deus fez você para ser feliz. Deus fez a sua família para ser uma bênção. Deus fez seus filhos, olha, para ser presente de Deus para sua vida. E lembre-se de uma coisa muito importante: Deus fez você para dar certo, para vencer, para ser feliz, para ser muito mais que vencedor. Mas eu tenho que deixar aqui, ó, assina meu canal,
Reverendo Fernando Lopes de Freitas, meu canal no YouTube. Entra lá, né? Assina o canal, ó, dá seu like lá, tá bom? E Deus te abençoe muitíssimo. Shalom Adonai.